Bom dia, bom dia. Para não perder o costume, os nossos devocionais têm começado junto com o nascer do sol aqui na Austrália. Oi, gente, que coisa bonita, né? Que presentão. Aqui estamos nós, então. Chegamos no dia 3. Deixa eu fechar aqui o vidro, dá pra ver que não lavei. Hoje eu mudei meu cantinho. Antes eu tava fazendo aqui, mas falei, deixa eu mudar de cantinho. Deixa eu virar a câmera aqui. Bom dia, gente. Vamos começar o nosso dia 3 do devocional do livro de 1 Pedro. Vou pegar o café, que vai ser muito importante. Então vamos todos nos preparando, já vai pegando a Bíblia, já pega isso a Bíblia, vai abrindo no livro de 1 Pedro. Bom dia, Sandrinha, meu amor! Deixa eu só escrever o título aqui. Devocional. Hoje a gente vai ler primeiro a Pedro 3. Já estamos na metade. Eu tô melhor, Sandrinha. Na verdade, gente, eu acordo meio resfriadinha, assim, sabe? Não sei, talvez seja alergia, mas tá um tempinho, né, meio geladinho aqui. Vou só um pouquinho pra trás que esse sol vai nascer bem no meu rosto. Aí. Muito obrigada por perguntar, meu amor. Aninha, bom dia. Nos vemos mais tarde hoje, tô animada. Bom dia, bom dia, bom dia. Feliz novas manhãs. Cris, saudade demais. Muito bom. Aí, ó. Pessoal da Europa é tardão aí, né, gente? Então vamos lá. Oh, coisa boa. Gente, seguinte, assim que acabar o devocional hoje, eu já entro em mentoria. Eu tô numa manhã hoje super corrida, então eu quero aproveitar o máximo do nosso tempo juntos aqui. Socorro, tô vendo que meu iPad tá acabando a bateria. Eu achei que eu tivesse deixado carregando. Então, deixa eu só colocar aqui. Perfeito. Eu vou fazendo o seguinte, eu vou pegando o carregador, e enquanto isso, vamos só lembrar rapidinho como foi o dia de ontem. Quem tava aqui ontem, ou quem conseguiu ler 1 Pedro 1, capítulo 1 e capítulo 2? Conta aí, gente, quem tá acompanhando a cada dia com a gente? Eu quero compartilhar a minha experiência pessoal, tá sendo muito rico. Isso é um pouco de uma coisa que eu tava até falando nos meus stories ontem. Eu tô realmente trazendo vocês aqui com tudo. Sejam bem-vindos ao meu escritório. Já tá tudo preparado, que depois eu entro em mentoria direto. Pra mim, gente, essa tá sendo uma experiência muito rica. Muito mesmo. E ontem eu tava comentando sobre o poder do compromisso, né? O poder do compromisso e o poder da responsabilidade, e como a gente cresce quando a gente tem um compromisso e quando a gente tem responsabilidade, porque você é obrigado a se desenvolver de uma forma que, se você não o tivesse, você não faria. E aí, eu queria compartilhar com vocês, eu ia até falar nos stories, mas não deu tempo, eu vou aproveitar aqui, porque é super pertinente com esse tempo que a gente tá tendo aqui. Uma das coisas que eu decidi, logo que eu comecei a conhecer tudo de Jesus, enfim, quando tudo isso foi apresentado pra mim, gente, eu não tive dúvidas, sabe? Desde a primeira vez que eu ouvi, eu sabia que era essa resposta que eu tinha buscado a minha vida inteira e eu não tinha achado em outros lugares. Então eu decidi que eu não quero mais perder tempo. Eu quero aprender o máximo que eu puder. Porque eu quero, de uma vez por todas, começar a viver dessa forma. Eu quero ao máximo conhecer tudo que eu não conhecia até aqui. E aí o que eu fiz foi, por um tempo, eu tentei sozinha me desenvolver o máximo que eu podia, mas depois eu sabia que eu precisava de ajuda. Porque eu sou falha, eu não conheço, eu não tinha referência, né? E foi aí que eu fui procurar uma igreja, eu conversei com os pastores, eu falei, eu quero ser pastoreada, porque eu queria realmente entender, eu queria que me mostrassem o que eu estava fazendo, que eram padrões que eu tinha que não estavam de acordo, e onde isso estava na palavra, e por quê? Eu queria entender e conhecer, eu estava com sede, eu estava com aquela fome daquele leite espiritual que a gente estava falando ontem, com bebês recém-nascidos. E aí,
à medida que o tempo foi passando, eu comecei a me colocar à disposição. Então, como eu posso servir na igreja? Então, talvez eu não saiba muitas coisas, mas eu posso servir com o que eu tenho. E aí eu fui me oferecendo e pedindo para voluntariar, e aos pouquinhos foi indo. E quanto mais a gente vai assumindo essas responsabilidades, e eu gosto muito disso, nem faz sentido. Bom, vai fazer sentido. A gente teve uma reunião com o time de liderança da igreja, algumas semanas a gente estava falando sobre a diferença entre a gente olhar o trabalho que a gente faz na igreja. Isso não necessariamente é dentro da igreja, prédio, tá, gente? Mas as coisas que a gente faz para Deus na questão do servir. Uma coisa é olhar como voluntariado e outra coisa é você olhar como um servo, como servir mesmo. E quando eu penso que eu estou servindo, eu não sirvo com o que me sobra, como a gente muitas vezes faz quando a gente voluntaria. Olha, eu tenho esse tempinho livre, se você precisa de alguma coisa, me avisa. Quando você se coloca à disposição para servir, você tem que assumir algumas responsabilidades. Então, eu vou assumir essa demanda, eu vou assumir essa necessidade. Crescimento vem com responsabilidade e compromisso. Foi só quando eu comecei a assumir isso como compromisso e não me colocar à disposição na hora que estava conveniente para mim, que eu comecei a crescer em ter que desenvolver mesmo um caráter mais como o de Cristo. Eu tive que aprender a desenvolver a liderança, eu tive que aprender a desenvolver, a amar as pessoas, eu tive que aprender a me diminuir, né? Porque ali o centro das coisas não era mais eu, e era realmente servir as pessoas que precisavam mesmo que eu estivesse precisando, ao meu ver, mais. E muitas vezes a gente entra nesse estado de eu só quero, eu preciso que me sirvam, que me ajudem. E quantas vezes eu tenho me colocado à disposição para servir com tudo que eu tenho, mas não servir com o que me sobra. Servir porque não tem como não fazer depois de tanto que eu recebi de Deus e não das pessoas. Então, eu contei tudo isso para dizer que esse próprio devocional, no fim, eu acabo tendo que crescer muito mais, porque uma coisa é eu fazer o devocional sozinha e outra coisa é falar, não, vamos fazer junto por aqui. Eu poderia simplesmente chegar aqui com o livro, a gente ler e fazer, mas eu preciso ter um temor nas coisas que eu vou falar, porque a última coisa que eu quero é ser uma pedra de tropeço, ou falar qualquer tipo de heresia, e isso é uma coisa que muitas vezes eu repenso muito antes de vir e falar alguma coisa. Mas também tem o outro lado que, como ouvirão, se não há quem pregue, né, a lavoura precisa de trabalhadores, precisa de pessoas dispostas, não de pessoas perfeitas. A gente só precisa estar disposto, né, porque quando a gente fala das coisas espirituais, gente, é só pela graça de Deus mesmo, é Ele que nos prepara, porque a gente é extremamente falho. Então tá sendo uma grande honra, sabe? Eu tô crescendo demais já nesses 2 dias que a gente teve, e eu tô cheia de expectativas para o que a gente ainda vai crescer, ainda mais na palavra nos dias que estão por vir, certo? Então vamos lá. Hoje a gente vai ler, primeiro a Pedro 3. Então calma aí que eu tô com 2 aberto aqui. E ele já começa... Opa, deixa eu orar antes, né? Na verdade, eu vou ler como ele começa pra gente já preparar o nosso coração. E aí eu oro, tá? Só deixa eu abrir mais pra trás, que esse sol ele vai estar nascendo bem no meu rosto. Aí, pronto, aqui agora tá melhor, senão fica estourando a luz aqui. Eu vou ler a primeira parte pra gente já preparar o coração. E aí eu oro, tá? Instruções para as esposas. Já imaginamos aqui, ó. Da mesma forma, vocês, esposas, sujeitem-se à autoridade de seu marido. Assim, mesmo que ele se recuse a obedecer a palavra, será conquistado por sua conduta, sem palavra alguma, mas por observar seu modo de viver puro e reverente. Não se preocupem com a beleza exterior obtida com penteados extravagantes, joias caras e roupas bonitas. Em vez disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece. A beleza de um espírito amável e sereno, tão precioso para Deus. Era assim que se adornavam as mulheres santas do passado. Elas depositavam sua confiança em Deus e se sujeitavam à autoridade do marido. Sara, por exemplo, obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Vocês são filhas dela quando praticam o bem sem medo algum.
Pai, eu quero te agradecer por essa manhã, Pai, por essa tarde, por essa noite, por esse dia, Pai, independente de onde cada pessoa que está aqui esteja nesse exato momento, Pai. Obrigado por essa oportunidade, pela liberdade que a gente tem de poder te conhecer e de poder ler a sua palavra, Pai. Tem tantos países, tem tantas regiões que não podem sequer ter uma Bíblia, abrir uma Bíblia, falar do Senhor em público, Senhor. A gente escuta tantas histórias de pessoas que têm que decorar capítulos e versículos, e que é assim que elas estudam a Bíblia, porque não podem ter uma Bíblia. E assim elas vão, ensinam e passam essas partes decoradas para outras pessoas, Pai. Que a gente não se conforme ou se acomode, Pai, pelo tamanho de liberdade que a gente tem de poder ter 1, 2, 10, quantas Bíblias a gente quiser, de poder ler, ouvir, falar sobre, discutir sobre, inclusive fazer uma live para falar sobre isso, Senhor. Que, Pai, me dê graça durante esse devocional, Pai, que não seja eu falando, mas que o Espírito Santo abra meus olhos para que eu saiba como ler essa palavra, e não os meus, Pai, de cada pessoa que está aqui, Pai, para que a gente possa ler e compreender e entender, Pai, através do seu propósito com essa mensagem, Pai, e não da nossa mente, que muitas vezes é distorcida, Pai, e tá cega para conseguir enxergar. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Vamos nessa? Então vamos lá, gente. Esse capítulo aqui, ele já começa com uma continuidade do capítulo 2. Então, quando ele começa aqui, quando Pedro já começa falando da mesma forma, ele tá se referindo ao quê? As mensagens que ele estava dando antes. Então, antes, quando a gente leu lá os últimos capítulos, os últimos versículos ali do capítulo 2, ele estava dando instrução para os escravos e também as questões do respeito pelas autoridades, né? E então ele começa, o que é importante? Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que cuidar quando a gente está lendo tudo com o nosso olhar de hoje. A gente tem que voltar para o contexto. A gente nunca pode ler frases, palavras, versículos ou capítulos isolados sem considerar o contexto da época. Nessa época, gente, Pedro está falando com os primeiros convertidos, as primeiras pessoas que estão ouvindo sobre a mensagem de salvação de Jesus, né? Para as primeiras igrejas que estão surgindo. E esse também era um período de alta perseguição contra os cristãos. Então ele está realmente aqui falando com as pessoas que são mais vulneráveis, né? Que estão mais expostas, mais sujeitos a isso. Então são instruções como proteção e direção. Então por isso que ele fala com os escravos, por isso que ele fala como que cristãos devem se portar frente à sociedade. Naquela época eles viam os cristãos como rebeldes, né? E quando a gente começa a compreender a palavra, a gente entende que sim, o cristão ele é diferente, ele é separado. Quando a gente fala sobre santo, né? Lembra que ontem eu comecei o devocional perguntando o que é ser santo para você. E na palavra santo é aquele que é separado, né? Então a gente é separado do mundo e a gente tem acesso a essa gloriosa graça aqui da palavra de Deus. E o nosso modo de agir e de lidar com as circunstâncias, desafios, é diferente da maior parte das pessoas, né? Então, tanto que ontem a gente viu sobre não revidar, não tentar fazer a justiça pelas próprias mãos. E aqui, Pedro tá dando essa instrução para as esposas. O que acontecia, gente? Naquela época, as mulheres tinham maioridade nas conversões, principalmente porque quando elas viam esse evangelho, elas ouviam essa palavra onde havia igualdade, onde realmente reconhecia que todos eram iguais, inclusive como pecadores, e trazia essa esperança da salvação, do perdão, inclusive instruções e formas de viver. Muitas mulheres foram as primeiras a se converter. E como sendo casadas, a grande maioria delas, muitas delas, elas voltavam para casa para um marido que não necessariamente era convertido ou era crente, né? Então, o que ele faz? Ele começa a inspirar como eu vou me portar, como eu vou agir, né? Inclusive, porque ele já começa falando aqui, da mesma forma, vocês esposas, sujeitem-se à autoridade de seu marido. Assim, mesmo que ele se recuse a obedecer a palavra, será conquistado por sua conduta sem palavra alguma, mas por observar seu modo de viver puro e reverente. Aqui já volta
e se confirma com o contexto do que ele estava falando antes para os escravos, inclusive para nós como submissos a autoridades maiores. Primeira coisa, quando ele fala aqui, assim mesmo que ele se recuse a obedecer, é aquela pessoa ou que ele não conhece a palavra ou que ele ainda não foi convertido pela palavra, né? Então ele não falou aqui, saia e largue o seu marido, eram os primeiros convertidos, né? Agora, quando a gente traz para o nosso mundo de hoje, a gente tem outras referências na Bíblia, que inclusive falam sobre você que já conhece que é solteiro, você evite, você, né, não se envolva, não vá se casar com não crentes, porque vocês vão ter visões e princípios totalmente diferentes, né? Então aqui ele tá falando com essas pessoas que já estava casado quando isso aconteceu, e tem outras cartas de Pedro que inclusive falam mais sobre casamento e são muito legais de ler também. Mas voltando aqui, sujeitem-se à autoridade do seu marido. Naquela época também, a religião que o marido tinha, por que ele não fala necessariamente para os maridos? E depois ele vai dar instrução para os maridos. Naquela época, a religião do marido era a religião que todo o resto da família passava a aderir. Então, se o marido era cristão, a mulher era cristã, os filhos cristãos e por aí vai. Mas nesse momento aqui, como estavam começando esse acesso, as mulheres estavam se convertendo antes. Então, como que ela poderia viver dessa forma? Ele começa a dar essa instrução: sujeitem-se à autoridade do seu marido, ou seja, respeite seu marido na sua casa. Assim, mesmo que ele se recuse a obedecer a palavra, mesmo que ele não se converta, mesmo que ele não queira essa conversão, ele será conquistado pela sua conduta. Como a gente ouviu ontem no capítulo 2, que ele fala sobre o exemplo, constantemente, gente, não é sobre o que a gente fala, é sobre o que a gente faz. É o nosso exemplo, né? Sem palavra alguma. Não preciso falar nada. Inclusive, muitas vezes, quando alguém fica tentando falar, impor e tentar nos convencer, é quando a gente gera mais resistência ainda, não é mesmo? Eu não sei vocês, mas várias pessoas já tinham tentado falar de Jesus, de fé, de Bíblia pra mim antes. Minha mente estava fechada, porque eu sentia, meu Deus, está sendo imposto para mim. Eu gerava até uma resistência, o que hoje eu me envergonho, né? Hoje eu me envergonho e eu sou muito grata por essas pessoas, porque elas já estavam plantando sementes na minha vida. Mas o que nos convence, né? Ou o que nos, vamos lá, intriga? Observar o modo de viver das pessoas, é o exemplo, né? Então aqui o que ele fala será conquistado por sua conduta, sem palavra alguma, mas por observar o seu modo de viver, puro e reverente. Isso aqui é muito bonito, não é mesmo? E por que muitas vezes a gente tem uma resistência assim com a palavra? Porque a gente ainda é muito egoísta. A gente não quer eu ter que mudar, ou eu ter que me diminuir muitas vezes, ou ter paciência com aqueles que ainda não conhecem, que não sabem. Eu quero pegar minhas coisas e ir embora. Não preciso disso, não é mesmo? Mas vamos lá, ele continua. Não se preocupem com a beleza exterior, obtida com penteados extravagantes, joias caras e roupas bonitas. Em vez disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece. A beleza de um espírito amável e sereno, tão precioso para Deus. Era assim que se adornavam as mulheres santas do passado. Elas depositavam sua confiança em Deus e se sujeitavam à autoridade do marido. Isso aqui é tão lindo, gente, porque o que é importante a gente trazer aqui como uma instrução no nosso modo de viver? A nossa principal e maior reverência é Deus. Se tem alguém que pode convencer, nosso marido, nosso amigo, nosso irmão, alguma pessoa que a gente ama, é o Espírito Santo de Deus. Mas cabe a nós poder plantar essa semente, né? E essa semente, ela vem como? Através da nossa forma de viver, né? É através da nossa conduta, é através do nosso exemplo, através do nosso posicionamento, é como a gente lida, como a gente se comunica, como a gente fala, quem a gente é quando ninguém tá vendo, né? E isso é fácil? Isso é fácil quando a gente vê alguma pessoa que a gente ama indo por outros caminhos, ou muitas vezes não compreendendo? Não é. Mas o que a gente faz se a minha reverência antes de tudo tá a Deus? Eu vou tratar o meu coração, as minhas angústias, os meus medos, as minhas inseguranças com Deus antes de tudo.
Mas quantas vezes a gente não quer pegar e lidar com as nossas frustrações direto com a pessoa, sem antes levar para Deus? E isso muda tudo. Eu vou dar um workshop sobre identidade na semana que vem, e um dos pontos que eu vou comentar é sobre a gente se esvaziar. Antes de se esvaziar, a gente precisa se esvaziar, certo? Só que muitas vezes a gente pega e deposita tudo que vai acumulando dentro de nós direto na frente das pessoas, e a gente perde o controle. Agora, quando eu me esvazio diante de Deus todos os dias, Senhor, é isso que eu tô passando, é isso que eu tô vivendo, esses são os meus medos, tem essas pessoas que eu amo, eu preciso lidar com essa circunstância, eu não sei como. Eu entrego pra Ele, eu deixo Ele trabalhar no meu coração, eu deixo Ele me transformar, eu deixo Ele me mostrar como agir. Eu não pego e trato os meus problemas direto com as pessoas antes, eu levo pra Deus e eu trato com Deus. Minha reverência está a Ele, Ele é a autoridade máxima. Inclusive, antes do marido está Deus, depois vem o marido. Então, olha que coisa bonita quando ele fala sobre a gente depositar a nossa confiança em Deus. A minha confiança está em Deus. Mas eu respeito as autoridades, eu respeito o papel do marido na minha casa. Eu respeito o papel de outras autoridades que existem na minha vida. Antes de tudo vem Deus. Mas aqui nessa terra a gente vive em hierarquias diferentes e a gente respeita essas hierarquias. Tá? Instruções para os maridos. Tem instruções para os maridos. Ah, e outra coisa, só falando rapidamente sobre a beleza exterior, gente. Isso aqui não quer dizer que a beleza exterior não tem problema. A beleza exterior é maravilhosa, é ótimo a gente poder se cuidar, a gente, inclusive, sim, façam isso. É mais uma forma de a gente cuidar do nosso templo, o que é diferente de a vaidade, tá? É a vaidade, quando o seu valor está nisso. O meu valor está em se eu tenho o corpo perfeito, a pele perfeita, se eu tenho as roupas perfeitas, se eu estou inteira produzida. Então, cuidado, quando você acha que se eu não tenho isso, eu não tenho valor, né? Não é sobre esse ponto. Inclusive, quando você se cuida, espera-se que a gente possa fazer porque a gente se ama. A gente ama quem nós somos e a gente cuida disso tudo que Deus nos deu, né? Então, isso é propriedade de Deus. Foi Ele que deu o meu corpo e meu corpo é templo do Espírito Santo. Então, eu quero cuidar, né? Entretanto, esse não pode ser o foco da nossa vida. Antes disso, sempre tem que vir a nossa forma de viver, né? A nossa forma de viver. E aqui ele fala de uma forma tão bonita, através da conduta e do nosso modo de viver puro, né? Então é tão bonito isso. Agora, continuando lá, instruções para os maridos. Da mesma forma, vocês, maridos, honrem sua esposa. Sejam cheios de compaixão uns pelos outros. Opa, perdão, pulei. Da mesma forma, vocês, maridos, honrem sua esposa. Sejam compreensivos no convívio com ela, pois ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva da nova vida concedida por Deus. Tratem-na de maneira correta para que nada atrapalhe suas orações. Caramba, tem tanta coisa aqui. E essa que é a parte tão importante, gente. Nunca tirem as coisas de contexto. Sabe quando muitas vezes a gente pega um versículo e fala que é isso? Olha como a Bíblia é machista. Olha como que Deus traz aqui, é opressor. Muito pelo contrário, tem tantas proteções. Quando a gente lê inclusive as cartas de Paulo, o marido, ele é instruído a amar a sua esposa, proteger e dar a sua vida como Cristo amou a igreja. Gente, imagina um homem que te ama, te protege, cuida de você como Cristo amou a igreja. Você não vai querer respeitá-lo, honrá-lo, se submeter a ele? É o que a gente faz quando cada um consegue viver o seu papel e a gente consegue exercer o nosso com muito mais maestria. Isso aqui não está dizendo sobre relacionamento abusivo, sobre agressão,
Não tem nada, tem as condições aqui. Existem todas essas condições muito claras. Então, cuidado quando você acaba distorcendo, quando muitas pessoas distorcem. Por isso que a gente precisa ler tudo e compreender qual é o todo, tá? Então, da mesma forma, vocês maridos honrem a sua esposa, sejam compreensivos no convívio com ela, pois ainda que seja mais frágil que vocês, e aqui fala sobre a gente é mais frágil, inclusive fisicamente, estruturalmente, ela é igualmente participante da dádiva de nova vida concedida por Deus. Então não há distinção entre valor de homem e mulher. A gente exerce funções diferentes, mas as capacidades, o valor é igual. Uma outra coisa muito interessante, quando a gente lê outras versões aqui, quando ele fala aqui sobre essa parte aqui do convívios, compreensivos no convívio com ela, tem algumas outras partes que falam, eu não vou lembrar qual que é a palavra que fala em outra versão. Calma aí que eu abri agora em inglês, socorro, deixa eu voltar. NVI, eu acho que é a da NVI que fala. Sejam sábios no convívio. Quando ele fala isso aqui, muitas vezes a gente confunde, que inclusive tem um outro que fala até nas tarefas do convívio, enfim, que são só nas funções de casa, lavar louça, lavar roupa, enfim. Mas na verdade aqui, que ambos pensem e que aqui, esse convívio, essa compreensão do convívio, sejam ambos vivendo e construindo juntos suas famílias, convivendo juntos, trocando juntos, construindo juntos. Então isso é muito poderoso. Quando a gente entende esses alicerces, isso sim constrói casamentos fortes, né? Agora, quando a gente começa a distorcer determinadas coisas ou tira várias coisas de contexto, a gente acha que não, o casamento ele tá fadado ao fracasso. Não tá, se a gente segue essas instruções e ambos têm, cada um tem Deus como sua autoridade suprema, a gente se sujeita a Deus primeiro. Eu não fico resolvendo meus problemas aqui, eu resolvo aqui antes, depois eu venho aqui e eu sigo as instruções que ele me dá. E por fim, tratem-na de maneira correta para que nada atrapalhe suas orações. Sabe o que isso mostra? Como é poderosa a oração de uma mulher, como é poderosa a oração de uma esposa. Então nunca deixem de orar pela sua família, pelos seus maridos, pelas pessoas que você ama, pelas que você não ama também. Continuando. Instruções para todos os irmãos em Cristo. Bora lá, gente, para todos nós. Por fim, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam cheios de compaixão pelos outros. Amem uns aos outros como irmãos. Mostrem misericórdia e humildade. Não retribuam mal por mal, nem insulto por insulto. Ao contrário, retribuam com bênção. Foi para isso que vocês foram chamados, e a bênção lhes será concedida. A gente... Vamos trazer para tantas coisas que a gente vê, que muitas vezes a gente fica revoltado ou afligido, porque a gente vê muita maldade, porque a gente vê muita desigualdade, porque a gente vê muitas tragédias, a gente vê muita injustiça. Por que a gente fala? Porque mais uma das razões que a gente fala tanto sobre esse modo de viver, né, que Jesus deixou para nós. Imagina, gente, mais e mais pessoas vivendo dessa forma. Tenham todos o mesmo modo de pensar, tá aqui. A gente tem o mesmo manual de conduta. Não é cada um decide qual é a sua verdade. Todos nós, a gente tem o mesmo manual de conduta. Sendo assim, que a gente possa viver cheio de compaixão uns pelos outros, amem uns aos outros como irmãos, mostrem misericórdia e humildade, não retribuam mal por mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, retribuam com bênção. Gente, é assim, não é assim, eu preciso retribuir o mal com bênção e o insulto com bênção. Então, realmente, o Evangelho, ele nos convida a morrer para nossa carne, que só pensa em nós, que pensa na própria justiça, que pensa no meu egoísmo, que pensa no que não aconteceu para mim, no que deixaram de falar, no que um falou, no que... Enfim, não, o Evangelho, ele constantemente nos convida. Se diminui,
Você se diminui mesmo para que ele cresça. E como que ele cresce? Através da nossa forma de viver, através da nossa conduta. E não cabe a nós ficar se preocupando aqui entre é certo, é errado, é justo, é injusto, ou a gente ficar querendo criar intriguinhas, ou a gente querendo fazer justiça por conta própria. Então quando a gente entende que eu me submeto a essa autoridade, eu só vou obedecer a ela e eu confio que quem cuida de tudo é Deus. Por mais que eu não veja agora, por mais que eu nem saiba, a gente não sabe como é o trabalhar dele. Também não cabe a nós querer saber. Quando a gente chegar lá, a gente vai descobrir tudo e falar, meu Deus, como assim? Mas agora não cabe. Então a gente segue essas instruções. E uma coisa é fato, não tem como a gente não viver melhor seguindo isso, né? Por mais que a gente comece a ser amparado, gente, é uma coisa além que vai transbordando dentro de nós, como uma paz, uma confiança, uma certeza de que tudo tá nas mãos dele mesmo, que eu posso descansar e não achar que eu sou como que fala? Não é vingadora, era outra, a salvadora, né, de todas as causas e lugares em que eu vou. Agora, continuando, por que tudo isso, né? Por que a gente foi para isso que vocês foram chamados? Só que veio aqui só agora. Ô, gente, sabe quantas vezes a gente fala de qual é meu propósito, qual é meu chamado, qual é... Tá aqui, ele tá contando. Foi para isso que vocês foram chamados, a gente foi chamado para viver dessa forma. Pois, agora ele vai explicar o pois. Se quiser desfrutar a vida e ver muitos dias felizes, quem aí quer desfrutar da vida e ver muitos dias felizes? Eu tô achando que travou. Vocês conseguem me ver? Me deu uma impressão que travou minha tela. Só me confirmem, gente. Ou então foram os comentários que travaram pra mim. Deixa eu ver se... Ai, pronto, veio, voltou. Ó, pensa aqui. Escutem essa parte. Se quiser desfrutar a vida e ver muitos dias felizes, refreie a língua de falar maldades. Tá falando maldade? Refreie a língua. Olha aqui, ele tá contando como que a gente faz pra desfrutar a vida e viver muitos dias felizes. Quantas pessoas aí não estão... eu tô infeliz, eu não consigo desfrutar da minha vida. Quantas pessoas não se sentem assim? Tá aqui, ele tá contando. Primeira coisa. Refreie a língua de falar maldade. Eu quero muito... eu provavelmente vou gravar... Não vai dar uma aula, vão ser várias. Eu tô escrevendo sobre isso há algum tempão, sobre comunicação, mas o que a Bíblia fala sobre comunicação e como a gente usa o que sai da nossa boca. É muito poderoso, mas qual é a primeira coisa que a gente desfrutar e viver dias felizes? Muitos dias felizes, não é só muitos dias felizes. Refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Aqui é qualquer maldade, aqui é qualquer mentira. Ontem, vocês lembram que eu comentei com vocês sobre as pequenas mentirinhas que muitas vezes a gente fala, que parece tão inofensiva. É qualquer mentira. Porque quando eu entendo que eu não faço isso porque o outro vai saber ou vai deixar de saber, eu não consigo esconder nada de Deus. Então, é com Ele aqui. Ele sabe tudo o que eu penso. Ele sabe o que eu vou pensar ainda. Então, quando eu penso aqui... refreie a língua de falar maldades, os lábios de dizerem mentiras, é qualquer um. Imagina se todos nós a gente começasse a de verdade viver dessa forma, buscar viver dessa forma, porque de volta, a gente é falho mesmo, gente, a gente tá aqui nesse mundo, é muito desafiador, mas quando a gente busca isso constantemente, inclusive pede, Deus, me ajuda, eu quero mudar, eu quero pensar diferente, eu quero ser diferente, eu quero falar diferente. Ele vai nos dando essa transformação, essa graça. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e esforce-se para mantê-la. Aqui não é nem viva em paz, a gente tem que buscar. Então é muito legal quando a gente começa a dar ênfase para as palavras. Busque a paz. A gente tem que buscar a paz nos lugares em que se eu vou no meio de um conflito, eu tenho que buscar a paz ali. Se eu chego em um ambiente, eu busco a paz naquele lugar. E eu preciso me esforçar. Então vocês estão entendendo que não é fácil a gente manter a paz? Esforce-se. É um esforço. É trabalhoso manter a paz, mas esforce-se para mantê-la. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos abertos para suas orações.
O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. E aqui volta mais uma vez. Não cabe a nós falar, Deus, isso está injusto, isso está justo, está injusto, aquela pessoa é ou não é. Eu tô fazendo isso porque ela é injusta, então quer saber? Eu vou fazer a mesma coisa que ela faz. Não é mesmo? Eu vou me igualar. Ela fala de todo mundo, eu vou falar dela também. Ela tá criando intriga, quer saber? Eu vou aumentar essa intriga. Não, a gente não presta contas com quem tá aqui. Eu não faço o que eu faço porque o outro, por como o outro é. Faço o que eu faço porque é como eu sou. Então a gente não baseia as nossas ações e comportamentos em quem os outros são, é quem eu sou. A gente é separado, a gente foi adotado como filho. Gente, olha que coisa mais linda. Por causa do sacrifício de Jesus, nós recebemos o privilégio de ser adotados como filhos de Deus. Uma pessoa que é adotada, pensa comigo, tem muitas pessoas que tiveram filhos, mas não necessariamente desejaram esse filho, né? Tem muitas pessoas que engravidaram, mas eu não planejei, eu não queria, esse não era o meu desejo, não veio da minha própria vontade, foi um engano, foi um erro. Agora, quem é adotado, você foi desejado, você foi sonhado. Seus pais lutaram para ter você. Olha esse nosso privilégio. Deus quis nos adotar, mesmo sabendo como a gente é. Ele quis nos adotar, foi uma escolha, um desejo. Então assim, caramba, quando a gente volta aqui para quem a gente a gente lembra, começa a lembrar qual é a sua identidade. Eu sou adotada, né? Eu sou separado por Deus. Eu faço parte dessa nação santa. Quando você começa a entender, amor, você é diferente mesmo. Você tem essa dádiva gigantesca. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Eu faço isso porque eu quero agradar a Deus mesmo. Não tô fazendo isso para agradar ninguém que tá aqui. Eu faço isso para agradar a Deus. Eu sei que quanto mais eu busco ser justa na minha forma de viver, conforme Ele instruiu, os olhos dele estão sobre a minha vida. E seus ouvidos abertos para as suas orações. Ou seja, sim, Ele escuta as nossas orações. Mas o que é importante? A gente entender como que tá o meu modo de viver. Porque aqui ele deixa bem claro, os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos abertos para as suas orações. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. Uma coisa que a gente fala, outra coisa que a gente pratica. Então, que a gente comece a reavaliar nosso modo de viver. Porque a gente pode esconder tudo das pessoas, mas a gente não consegue esconder de Deus. Sofrimento resultante de fazer o bem. Pois bem, eis a grande questão agora. Nossa, Fê, eu faço bem, eu faço o que é certo, eu tenho esse tipo de conduta, mas eu sofro. Parece que vem e tudo acontece comigo, né? Quem é que lhes desejará fazer o mal se vocês se dedicarem a fazer o bem? Mas, ainda que sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Portanto, não se preocupem e não tenham medo de ameaças. Isso aqui é por fazer o bem, né? Se você se dedica a fazer o bem, se você se dedica a viver com essa conduta, né? E fazer o bem, gente, a gente tem que ser muito cauteloso. Fazer o bem é não só eu ir ali e ajudar quando eu vejo uma pessoa que precisa, é fazer o bem, inclusive, na minha forma de viver, tá? Inclusive quando não parece justo, quando não parece o certo essa pessoa não merece, não importa. Ainda que sofram por fazer o que é certo, serão abençoados. Portanto, não se preocupem e não tenham medo de ameaças. Em vez disso, consagrem a Cristo como Senhor de sua vida. E essa daqui é uma pergunta que eu quero deixar para você. Você já consagrou Cristo como Senhor da sua vida? Essa palavra é muito importante. Senhor, né? Uma coisa é falar, eu acredito em Jesus. Eu acho que ele foi um cara legal. Eu acho que ele foi... ai, gente, como fala?
Eu não vou lembrar da palavra aqui agora, que outras religiões falam, ele realmente foi uma pessoa que veio e fez a diferença e fez o bem, ele realmente esse cara legal, bacana, bonzinho, esse bom samaritano. Isso é Senhor? Senhor, né? Ao nosso Senhor, a gente obedece, né? Quando tem um Senhor na sua vida, quando tem uma autoridade na sua vida, você conhece essa autoridade, você entende o que agrada, você compreende qual é o caráter dela, você a obedece. Então, Jesus, ele é o nosso Senhor, mas ele é o nosso Salvador. Então a palavra fala que ele veio cheio de graça e verdade. Verdade é a palavra, é o que a gente precisa seguir. Tem todas as instruções e tem muitas que parecem tão duras e tão difíceis, mas é a graça, a misericórdia dele que conhece nossa fragilidade, que conhece nossas fraquezas, conhece nossas insuficiências. Mas a gente não pode esquecer que ele é nosso Senhor, ele não é só o bonzinho, ele é um Senhor, autoridade máxima, Deus, criador do universo, ele criou todas as coisas. Antes de tudo existir, ele já era, né? Então é importante a gente ir compreendendo esses detalhes. Então, assim, você já consagrou Cristo como Senhor da sua vida? Essa é uma coisa muito importante, porque senão o que a gente tá falando não faz sentido. Você vai ter vários senhores que ditam a sua vida. Pode até ter algumas partes que te convém que são Jesus, outras partes que te convém que é aquele influencer que você gosta, outra parte que te convém é aquele livro que deu várias dicas de vida, outra parte que te convém é o que você criou e acha que é o certo, outra parte que te convém é um pouco de cada religião que te serve, e aí gera essa confusão toda. Então quando a gente pensa, o Senhor é um, tá? Então consagrem Cristo como Senhor de sua vida. E se alguém, eu amo essa parte, se alguém lhes perguntar a respeito da sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Se alguém olha a sua forma de viver, se alguém olha a sua conduta, se alguém olha para tudo que você e fala, da onde vem essa esperança? Como que você consegue ter alegria, fé, mesmo em meio a esse caos, mesmo tudo dando errado, mesmo você perdendo tudo, mesmo as pessoas tendo te abandonado? Da onde vem essa esperança? Estejam sempre prontos para explicar. Façam-no, porém, de modo amável e respeitoso. Mantenham sempre a consciência limpa. Então, se as pessoas falarem mal de você, ficarão envergonhados ao ver como vocês vivem corretamente em Cristo. As pessoas podem falar o que for, mas se você permanecer atento ao seu modo de conduta, cuidando disso, buscando a Ele em primeiro lugar, vai chegar algum momento, gente, que não tem como. A gente consegue fingir uma coisa por um tempo, mas quando você começa a ver no longo período de tempo, a pessoa continua mantendo esse mesmo modo de conduta, não tem como. Não tem como, as pessoas vão se envergonhar ao ver que você de verdade é isso. Lembrem-se de que é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Lembrem que isso aqui era uma época de alta perseguição religiosa mesmo contra os cristãos. Nessa época aqui em Roma, Turquia, toda essa região, eles não estavam sofrendo, eles estavam sendo perseguidos, assassinados de modo brutal. Olha o encorajamento que Pedro está trazendo para essas pessoas. Pois Cristo também sofreu por nossos pecados, de uma vez por todas, embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito, por meio do qual pregou aos espíritos em prisão, aqueles que muito tempo atrás desobedeceram a Deus quando ele esperou pacientemente enquanto Noé construía sua embarcação. Apenas 8 pessoas foram salvas por meio das águas do dilúvio, e aquela água simboliza o batismo, que agora os salva, não pela remoção da sujeira do corpo, mas porque no batismo vocês declaram ter boa consciência diante de Deus. Ela é eficaz por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Agora, Cristo foi para o céu e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, e todos os anjos, autoridades e poderes se sujeitam a ele. Ou seja, a autoridade suprema, todos os anjos, todas as autoridades,
todos se sujeitam a Jesus Cristo. Não existe nenhuma autoridade acima. Ele também não está abaixo de Deus, ele está ao lado de Deus. Ele é Deus, né? E aqui entra, inclusive, fala a parte do Espírito, do Trino, né? O Deus, o Filho e o Espírito. Então, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso aqui é muito lindo, gente. É um privilégio muito, muito grande a gente não só ter acesso a isso, né? Mas sentir o desejo de buscar e compreender mais. Isso não é à toa, né? Como eu comentei, desde que a gente começou, sei lá, acho que tem várias outras lives bem mais divertidas para assistir nesse momento. Tem vários outros assuntos legais passando aqui, acontecendo, tem outras coisas que você podia estar fazendo agora, mas você escolheu estar aqui, e não é à toa. E você pode ter certeza que isso não é pela sua livre e espontânea vontade, é realmente porque você está sentindo um chamado, provavelmente o Espírito Santo está aí, né, trabalhando em você, e você escolheu obedecer, né? Então, assim, isso é muito bom, e eu queria encorajar vocês a não ignorarem esse sentimento. Sabe, quando vem o sentimento, eu quero conhecer mais, eu quero entender mais. Pode ter certeza que não vem de você, porque a gente naturalmente não tem esse desejo pelas coisas espirituais e santas, eu querer refrear a minha língua e eu querer ser bom quando estão sendo mal comigo. Isso não é natural. A gente quer mesmo se vingar, a gente quer sair e pensar no meu próprio bel prazer e nas minhas vontades e nas minhas necessidades. Então, assim, caramba, olha o privilégio, né, dele tá aí te incomodando, te buscando, te chamando nessa manhã, nessa noite. Então, assim, tá sendo muito rico. Como tá sendo esse devocional pra vocês? Vocês estão gostando? Pra mim tá sendo uma grande bênção. Eu tô amando demais. Esse foi, gente, o nosso capítulo 3. No nosso dia 3 já chegamos e completamos a metade dos nossos devocionais aqui. E como a gente tem feito todos os dias, o que eu vou fazer? Eu vou dar um minutinho para vocês pegarem e revisarem esse capítulo, né, por cima, entender qual dessas instruções desse capítulo, qual versículo aqui, qual parte que mais falou com você, e medite nela, ore por ela, converse com Deus sobre essa parte. Então eu vou dar esse um minutinho para cada um buscar o seu, e aí depois eu faço uma oração pra gente finalizar o nosso devocional. Combinado? Deus, obrigada por mais um dia, Senhor. Pai, a gente chegou no 3º capítulo, Pai, desse livro que tem nos engrandecido gigantemente, Pai. Pai, obrigada porque a gente tem acesso à sua palavra, Senhor. Eu quero te agradecer pela vida de cada pessoa que está aqui, Senhor. Eu oro para que o Senhor as encontre onde elas estão nesse momento, Pai. O Senhor sabe o que elas estão passando, o Senhor sabe quais têm sido as dúvidas, anseios, inseguranças, medos, dúvidas do seu coração, Pai. Que elas possam encontrar nesse exato momento, Pai, a verdadeira paz que só vem de Ti. O verdadeiro conforto que só vem de Ti, que a gente nunca vai conseguir encontrar em ninguém aqui. Só no Senhor. É uma coisa inexplicável, é uma coisa que a gente tenta explicar e parece uma maluquice gigantesca, mas a gente sente. Pai, eu oro para que cada pessoa que está aqui, Pai, seja transbordada nesse exato momento, Senhor, pelo seu amor, Pai, que elas se sintam sendo acolhidas, Pai, amadas, Senhor, amparadas, Pai, confortadas por Ti, pelo Seu Espírito Santo, Pai, que está com a gente em todo o tempo, Pai, e que é quem nos conduziu até aqui, né? É só o Espírito Santo que é capaz de
convencer qualquer pessoa, Pai. A gente pode falar o que for, mas é só Ele. E que Ele continue trabalhando, Pai, na nossa vida, Senhor, porque a gente depende, a gente precisa disso, Pai. Quando a gente acha que a gente tá sabendo demais, é aí que a gente sabe é nada, Senhor. Então, que o Senhor possa nos manter conscientes, trazer a nossa memória, Senhor, o que a gente tem feito, Pai, que te desagrada mesmo. Nos ajuda a enxergar, Pai, as coisas que a gente tem feito, nosso modo de viver, que tem nos afastado de Ti, né? O Senhor o Senhor não está, o pecado nos separa de Ti, Pai. Então a gente ora para que o Senhor revele para nós quais são as áreas, atitudes e comportamentos que a gente precisa mudar, Senhor. A gente ora para que o Senhor nos ajude nessa transformação aqui. Que o Senhor nos ajude nesse modo de pensar, Pai. O Senhor nos ajude a ter compaixão pelos outros, porque muitas vezes a gente não tem. Que o Senhor nos ensine a amar uns aos outros como irmãos. É muito fácil, Senhor, a gente amar quem é legal, quem pensa como a gente, quem é legal com a gente, mas olha, é realmente muito difícil a gente amar quem a gente não gosta, quem a gente não tem um relacionamento, quem a gente não tem intimidade, quem muitas vezes pensa diferente ou que tem um temperamento que a gente tem dificuldade. A gente precisa do Senhor para nos ensinar a amar. Pai, também nos ensina a ter misericórdia e humildade com as pessoas, Pai. Nos ajuda a nos transformar. A gente precisa de Ti, Pai. Que a gente seja transformado também e não querer mais retribuir o mal pelo mal, Pai, nem insulto com insulto. Pai, nos ensina a retribuir com bênçãos. Nos prepare, sabe, nos lapide, nos mostre como fazer isso, Pai. Nos encoraje, nos ajude a enxergar oportunidades pra gente agir dessa forma. E a gente sabe que o Senhor faz, Pai. Então nos dê graça, Pai, para que a gente não perca essas oportunidades, Senhor. A gente quer desfrutar a vida, Pai. A gente quer, sim, viver muitos dias felizes, Pai. Então, nos ajuda a refrear a nossa língua de maldade. Muda o nosso olhar com relação às pessoas e às coisas, Pai. Muda o nosso pensar, transforma, renova nossos pensamentos, Pai. Pai, que todas as vezes que a gente pensar em falar maldade, Pai, que a gente não consiga falar. Pai, refreie nossos lábios de dizer mentira, Pai, que a gente se sinta incomodado todas as vezes que vier uma mentirinha que parece tão boba, que a gente se incomode e não consiga falar. Transforma a gente, Pai, transforma. E que a gente tenha todos os dias a paz, Pai, como o nosso alvo. Que a gente genuinamente queira se esforçar para manter a paz. Mesmo quando é mais fácil a gente continuar colocando fogo em uma discussão, Senhor. Que a gente possa ter realmente essa inclinação para sempre buscar paz onde quer que a gente esteja, Pai. E por fim, Pai, eu quero te agradecer e dizer que eu consagro a minha vida a Ti, Pai. Eu sigo consagrando, Senhor. E que o Senhor encontre cada pessoa que está aqui, que talvez não tenha feito isso, mas que tenha o desejo de fazer, Pai. Que esteja realmente se sentindo chamado a fazer isso, Senhor. Que o Senhor escute esses convites, Pai. Que o Senhor escute esse chamado, esse clamor, Pai. Se revele mais e mais para cada pessoa aqui. Eu te agradeço por mais um dia, por essa oportunidade, Pai. Eu te agradeço por usar a nossa vida. Eu te agradeço pelo tanto que a gente tem. A gente é abençoado e a gente é muito privilegiado, Senhor. E nos dê sabedoria para não só ler, ouvir, compreender isso, mas para viver conforme a sua palavra. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Esse foi o nosso devocional de hoje, gente. Muito obrigada pela companhia. Eu preciso ir, que eu já vou entrar numa mentoria agora, mas está sendo uma bênção. Se vocês gostaram, se vocês estão gostando desse devocional, envia para mais pessoas, ajuda mais pessoas a terem acesso a isso também. E me mandem mensagem contando como está sendo essa experiência. Tá sendo bom demais. Ontem algumas pessoas mandaram mensagem, foi muito legal poder ouvir como tá sendo, como estão sendo esses dias de devocional aqui juntos, tá bom? Leiam o capítulo 4 antes de a gente começar amanhã, para que a gente possa só fluir e crescer ainda mais, e a gente se vê amanhã nesse mesmo horário. Um beijo para todo mundo, gente, fiquem com Deus, obrigada pela companhia, tchauzinho.